aí, sabendo de tudo isso que a gente já sabe da imunidade celular, primeiro, da imunidade inata, né? Depois, a gente sabe da imunidade adaptativa, que ela é dividida em celular e humoral. Para que serve tudo isso? Para a gente entender a resposta imune às infecções. Quando a gente pensa em resposta imune às infecções, a gente tem que pensar que para cada tipo de agente infeccioso diferente, o sistema imunológico vai acabar produzindo uma resposta específica, uma resposta diferente. Então vamos lá, prestando atenção. Bactérias e fungos. O que eles fazem? Eles levam a ativação de fagócitos, tá? Aí a gente tem um processo inflamatório e nós vamos ver que neste processo inflamatório a gente vai ter danos causados por proteínas do sistema complemento. Por que isso acontece, né? Porque a gente tem que lembrar que eu estou tentando eliminar um problema, mas de uma forma não muito organizada, não muito focada. Então acaba gerando um processo inflamatório no tecido. Contra eumintos, o que acontece? Ativação de eosinófilos. Esses eosinófilos vão degranular na cutícula do parasita. Para quê? Para tentar fazer poros na membrana. Além disso, os mastócitos também fazem essa degranulação, gerando um processo inflamatório. E aí nós também temos os vírus, certo? Esses vírus, eles vão fazer o quê? Eles, estando presentes na circulação, ou dentro da célula, eles vão ativar as células NK e os linfócitos T citotóxicos, que vão fazer o quê? Vão destruir essas células infectadas, né? Além disso, esses linfócitos T citotóxicos, ao serem ativados, eles produzem interferon gama e interferon alfa, as células NK também, tá? Que vão fazer o quê? Bloquear essa replicação viral, para tentar controlar essa infecção. Essa figura, ela sintetiza bem o que acontece desde a ativação da resposta inata até que haja, então, ativação da resposta adaptativa com envolvimento da resposta imune celular e humoral. Então, a gente vai começar primeiro observando a figura para entender o que está acontecendo. Nós temos aqui 4 quadrados grandes que vão mostrar a resposta inicial até a ativação dos linfócitos, tá? A partir daí, então, a gente vai ver a resposta adaptativa acontecendo. Então, vamos lá. Então, aqui no número 1, o que acontece? Os macrófagos fazem a fagocitose aqui de um imunógeno, que é repleto de antígenos, e aí eles vão expressar em sua molécula de MHC de classe 2 o fragmento desse antígeno. Essa expressão do fragmento do antígeno permite, então, como a gente vê aqui no número 2, que haja, então, a apresentação do antígeno na superfície e esse antígeno vai ser apresentado, então, para um linfócito T helper. Por que isso acontece? Isso acontece porque a gente tem que lembrar que MHC de classe 2, ele se liga apenas à molécula de TCD4, certo? Então, o que acontece? A partir do momento que ocorre, a gente vê aqui no número 3, a interação entre o macrófago e o linfócito T helper, isso vai fazer com que esse T helper seja ativado e após sua ativação, esse T helper vai então se diferenciar, podendo se tornar um linfócito TH1 ou TH2, e a gente tem que lembrar o seguinte: cada uma dessas subpopulação celular faz o quê? Vai produzir um rol, uma lista de diferentes citocinas que vão fazer o quê? Atuar sobre as células de forma diferente, fazendo com que a gente tenha uma ativação da resposta celular ou da resposta humoral, tá? Então, vamos lá.
se a célula se diferenciar em linfócito TH1, o que vai acontecer? Ela vai secretar citocinas que vão fazer o quê? Primeiro, vão atuar sobre o macrófago, fazendo o quê? Ativando a fagocitose. Por que isso acontece? Porque o macrófago é o principal fagócito responsável pela destruição de partículas que podem ser fagocitadas nos tecidos. E essas citocinas fazem o quê? Tornam esse processo de fagocitose mais eficiente, a fim de fazer o quê? Diminuir o número de micro-organismos presentes no tecido. Além disso, o TH1 também vai secretar citocinas que fazem o quê? Ativam os linfócitos T CD8 ou T citotóxicos para que eles comecem a eliminar células infectadas por agentes infecciosos. Como isso vai ser possível, né? Com a secreção dessas citocinas, esses linfócitos T citotóxicos começam a expressar mais moléculas de CD8 e as citocinas também estimulam as células infectadas a poderem expressar mais moléculas de MHC. Isso faz com que haja maior apresentação antigênica, tá? E aí, ao reconhecer a célula infectada que está apresentando o antígeno aqui, ó, através dessa molécula de MHC, o que vai acontecer? Esse linfócito T citotóxico, ele vai proliferar, vai gerar vários clones dele e vai então se ligar a essa célula, vai se tornar um linfócito T citotóxico maduro e a partir desse momento ele se liga à célula e começa a destruir essa célula através de mecanismos de apoptose. Por que ele usa esses mecanismos de apoptose? Porque a célula está infectada por algum agente infeccioso intracelular. Então, se eu levar essa célula à apoptose, o que acontece? Ela morre sem liberar o agente infeccioso, porque esse agente infeccioso vai estar presente dentro dos corpos apoptóticos e, devido a essa presença dele nos corpos apoptóticos, os macrófagos vão poder fagocitar, né? Fazendo a limpeza do tecido sem que esse agente infeccioso escape para a resposta imunológica. Além disso, né? Tudo isso aqui que a gente acabou de discutir é relacionado ao linfócito TH1. Mas nós também temos uma subpopulação que é a de linfócitos TH2, certo? A partir do momento que eu tenho a diferenciação do linfócito T ativado em linfócitos TH2, o que vai acontecer? A gente vai ter, então, a secreção de citocinas que vão agir de uma forma diferente. Esse TH2, ao ser gerado, ele vai interagir, por exemplo, com aqui, ó, linfócitos B ativados, que foram ativados pelo quê? Pela ligação ao agente infeccioso. Esse linfócito B, a gente tem que lembrar que ele também é uma célula apresentadora de antígeno, assim como o macrófago. E aí ele vai fazer o quê? Apresentar aqui, ó, o verdinho, ó, este antígeno para o nosso linfócito TH2. E isso vai fazer com que esse linfócito B passe a, então, produzir anticorpos. Ele vai também se diferenciar, vai ter uma atuação das citocinas secretadas pelo linfócito TH2 e, ao se diferenciar, ele vira um plasmócito, que é o quê? Um linfócito B, produtor e secretor de anticorpos. E a gente vê aqui, ó, ele secretando os anticorpos que são específicos para esse imunógeno inicial, que era o dono de todos esses antígenos.
Então, o que a gente consegue perceber? Que a resposta realmente é uma resposta coordenada, que ela vai, o objetivo dela é fazer o quê? Destruir o agente infeccioso, e que toda vez que nós tivermos um agente infeccioso entrando num determinado tecido, isso vai acontecer.